Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que hoje Ele possa falar com você, possa tocar o teu coração e dar justamente aquilo que a tua alma mais necessita. Muitas vezes nem nós sabemos o que precisamos, mas Deus sempre sabe. Eu orei, pedi a Ele que desse a palavra de hoje, e Ele, se colocou você para assistir, é porque sabe que tem algo importante para a tua vida. Portanto, continue conosco, eu creio que você não perde por isso. Antes de darmos início à palavra, nós vamos fazer aquilo que sempre fazemos em cada culto, e conforme também está escrito na palavra do Senhor, em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ali o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei que essa passagem é muito distorcida, em geral, só que não deixa de ser palavra de Deus. Eu gostaria que isso fosse considerado. A casa do tesouro é o lugar onde há o mantimento, segundo o verso. O mantimento não é o dinheiro, o mantimento não é a comida para o pastor. Eu, por exemplo, não vivo do Evangelho. Então, se a aplicação fosse essa, não faria o menor sentido. O mantimento, Jesus disse em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. O mantimento é a palavra, é a verdade sendo distribuída e pregada. Hoje, para a verdade chegar, são necessários recursos. Nós estamos fazendo uma campanha nas redes sociais. Outro dia fizemos um investimento, graças a Deus, só numa localidade, mais de 250 mil pessoas alcançadas, né? Glória a Deus por isso. Esse é um projeto internacional. Nós já estamos abrangendo, vou fazer a conta rápida aqui, 6 países em 2 continentes. Então, muito tem sido feito. 3 continentes. Então, muito tem sido feito. Além disso, estamos com o trabalho de atender as pessoas no litoral. Eu tinha feito uma conta aqui, falei na hora da escola bíblica, mas depois eu me dei conta de que só de etiquetas, nós já pegamos coisa de 100 mil etiquetas. Então, nós não distribuímos ainda todas as cartas, mas entre o que se está fazendo, o que já foi feito, enfim, já são 100 mil. Então, são trabalhos assim consistentes que têm atingido, vários países. Além disso, nós temos muitos trabalhos de missionários. Graças a Deus, entramos no Egito. Foi semana passada, em nome de Jesus. Então, estamos avançando. A meta é chegarmos a toda a nação, tribo, língua e povo. E os missionários precisam de apoio. O ministério é pequeno. Mas tudo que entra, nós temos procurado administrar da melhor forma para levar avante o Evangelho. A propósito, você que é dizimista e ofertante já sabe, nós entregamos o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas para que se demonstre a transparência e você possa ser o nosso ombudsman também. Eventualmente, se algo não estivermos observando, como administrar da melhor maneira, quem sabe alguém que está de fora pode nos auxiliar. É nesse sentido. Claro que não é para satisfazer a curiosidade do mero curioso. Faz um pleonasmo aqui. Mas, portanto, nós entregamos para quem efetivamente é dizimista, é ofertante. As pessoas que pedem, elas encaminham daí os seus comprovantes, normalmente uns 3, para nós confirmarmos. Mas, aquele que só tem curiosidade, que é de repente só especular e tal, daí já não é o caso, acho que você deve entender. Nós não propusemos esse projeto para isso. Eu estou aqui na minha mão com alguns folhetos, não são todos. Esses materiais também são impressos, eles são produzidos, são diagramados com os recursos que chegam até a Casa do Tesouro. Então, a redação deles não tem custo nenhum, porque normalmente é feita por nós mesmos, por pessoas voluntárias. Mas a diagramação, a impressão, estas têm custos e para isso também são usados os recursos. A propósito, quero fazer um apelo. Nós refizemos o nosso estoque de folhetos, o estoque está cheio e estamos aguardando que você peça
O material não tem custo, é para você fazer o teu trabalho missionário. Quanta gente aí na tua vizinhança, no teu bairro, na tua cidade, precisando de receber a palavra, e você tem acesso. Se estiver próximo de Curitiba e puder vir buscar, não vai pagar absolutamente nada. Pegue quantos você quiser, a única coisa que nós pedimos é não deixe em casa parado. E se você estiver longe, aí sim, eventualmente vai pagar só o frete, porque o ministério, sendo pequeno, não consegue pagar o frete para todos. Além disso, nós estamos na etapa 11 da construção da igreja sede, que fica situada na rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Estão me corrigindo aqui, ele fica na divisa com a SIC, na placa já está até SIC ali, mas é que é muito próximo do terminal de Campo Comprido, quem está em Curitiba conhece a região, sabe. A propósito, ia colocar o seguinte, vocês vão estar convidados para comparecer lá, se Deus quiser. Este ano ainda estaremos lá, faremos o culto inaugural. São muitos os projetos. O que nós queremos é dar sequência à missão que o Senhor Jesus nos deu em Mateus 24, verso 14. Está escrito, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então vamos nos unir neste sentido e dar cumprimento à palavra do Senhor, contando, claro, com a bênção e o apoio dele. Vamos nos colocar em pé, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua entrega enquanto estivermos louvando. E você que está nos assistindo, se Deus tem te tocado que é para este ministério que você deve enviar os dízimos e ofertas, eu vou te passar o número do WhatsApp, você entra em contato e aí podemos te instruir como fazer. Quem está fora do Brasil, disca 55 ou tecla 55. Quem está dentro do país, 41 99509 8425. Vamos nos colocar em pé e louvar a Deus. Colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, tem nos dado o suficiente. Hoje temos o que vestir, temos o que comer,
e estamos aqui na igreja em boas condições. Temos por que agradecer ao Senhor. Senhor, pedimos que continues abençoando o teu povo. Abra as portas para quem precisa. Estamos num momento em que o mundo está conturbado e muitas pessoas, Senhor, estão com dificuldade de ganhar o pão. Mas queremos pedir que o Senhor abra a porta para os teus filhos, a porta do trabalho, a porta do lucro, a porta da venda, enfim, o que for necessário, Senhor, a porta do emprego, para que todos tenham para si, para suas famílias, para abençoar os pobres e para apoiar a tua causa. Pedimos ao Senhor que venha estar conosco nesta segunda hora. Fala ao teu povo e que seja eu meramente o teu instrumento para transmitir a verdade, aquela que o Senhor deseja que chegue aos corações. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje, ela tem o seguinte título: Nosso único intercessor. Nosso único intercessor. Vou escrever aqui. Esse assunto pode ser considerado por alguns como matéria dada, mas na verdade ele é muito pertinente, porque se nós consideramos a experiência cristã prática, como nós precisamos ter afinidade, relacionamento, fé em nosso único intercessor. E saber que ele é único também. Há muitos que não veem assim. Convido a todos para abrirem a Bíblia. Essa Bíblia que eu tenho em mãos foi escrita pelo padre, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida em 1569. Ela é uma versão revista e corrigida, porque a Sociedade Bíblica, de tempos em tempos, ela vai revisando. Mas para dizer que ela vale tanto para quem se diz católico, quanto para quem se diz evangélico. Afinal de contas, a origem é a mesma. Inclusive, para que se saiba, esta é a versão mais popular na língua portuguesa. Convido os irmãos para abrirem em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há, no sentido de existir, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus... no céu. Nós na terra, o homem. Há uma ponte entre Deus e o homem, e esta ponte é única. Esta ponte é Jesus Cristo. Quando eu estava ali em Foz do Iguaçu, como quase todos que vão por ali, passam de visita, via a ponte da amizade, né? Então, a ponte que liga o Brasil com o Paraguai. E uma coisa que me chama a atenção, não era a primeira vez que eu estava lá, é o fato de que aquela ponte parece única, né? Agora parece que vão construir outra, estão construindo, enfim. Mas aquela ponte parecia única. Você olha para um horizonte, você olha para o outro horizonte, não vê como transpor o rio para chegar ao outro país se não for por aquela ponte, certo? E a ponte é bem movimentada.
Faz fila, às vezes, para você conseguir atravessar. Mas é uma ponte só. Há uma só ponte entre nós e Deus. Jesus Cristo, homem. Muitas religiões propõem outras pontes. Há religiões que propõem muitas pontes entre Deus e o homem. Muitos intercessores. Mas a Bíblia apresenta um só. E por que só ele? Há uma razão específica para isso? Sim, há. E é justamente disso que nós vamos começar a tratar agora. Um pouquinho para frente, vocês folhearem a Bíblia para a direita, vão encontrar o livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 7, e versículo 26, nós vamos ler o seguinte, Hebreus 7, verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Vamos lá, procurar entender essa passagem. Paulo escreve para os hebreus, daí o nome da carta. Os hebreus tinham aprendido 1500 anos antes, aproximadamente, a fazerem determinados ritos. Então Deus tinha ordenado para Moisés que fosse construído um santuário. E esse santuário era um edifício, que eu posso representar assim, como se nós estivéssemos olhando de cima. Era um edifício que tinha 2 compartimentos, um chamava-se Santo e outro Santíssimo, que era o segundo. E as pessoas que cometiam os pecados, elas vinham, traziam um animal sem defeito, sacrificavam aqui, e havia uma pessoa toda vestida de branco, que recebia o nome de sacerdote. O sacerdote, ele levava o sangue desse sacrifício lá para dentro. Mas antes disso era feita uma transferência simbólica do pecado. Então a pessoa chegava com o animalzinho, colocava a mão sobre a cabeça e confessava o seu pecado. Olha, eu menti, eu roubei, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí, simbolicamente, o pecado estava transferido para aquele que seria morto. O animal era morto, o sangue do animal era levado para dentro. Por que o sangue? O sangue era o que representava aquela vida do animal. Aí o sacerdote levava isso lá para dentro e espirrava ou aspergia na cortina. Simbolicamente o pecado saía do pecador, vinha para uma oferta e para um mediador, que era o sacerdote. O sacerdote levava e ele era registrado lá no santuário. Obviamente, imaginem como ficava essa cortina, né? Porque todos os dias o santuário funcionava. Então, você sacrificava várias espécies de animais. Eram sacrificados, conforme as posses da pessoa, bois, bodes, carneiros, ovelhas, pombos. Então, imagina o sangue de todos esses animais aspergido aqui, vai somando. E aí o que acontece com esse sangue? Vai apodrecer. E apodrecendo ele vai cheirar. E vai cheirar mal. E aí o que acontecia? O sacerdote tinha um outro trabalho, que era, ele vinha com um incensário. O incensário parece uma espécie de um prato, prato fundo, porém fechado na borda. E ali tem umas brasas, você coloca ali o incenso.
E aí esse incenso, sejam bem-vindos, esse incenso sobe, a fumacinha do incenso dá aquele cheiro, né? E era um cheiro bom, e esse cheiro se sobrepunha ao mau cheiro do sangue. Tudo isso tinha um significado. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Hebreus, estava tratando de explicar isso aqui, né? De forma resumida, eu vou passar o significado e aí nós vamos para o texto para a gente poder entender melhor, tá? Vamos lá. O cordeiro que era sacrificado. João Batista, certa vez, apontou a Jesus e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus seria sacrificado. Então, quando a pessoa confessava o pecado, ela estava manifestando fé no sacrifício de Jesus. Na verdade, o Cordeiro de Deus seria sacrificado e o pecado que nós cometemos, ele levaria. O seu sangue pagaria pelo nosso pecado. Porém, o nosso pecado seria depois registrado no santuário. Quando Jesus ressuscitasse, ele faria essa função de sacerdote. Por isso que o sacerdote aqui, ele tinha essa vestimenta branca. O branco representa pureza. Só que ocorre que, claro, Jesus ainda não tinha vindo. Durante 1500 anos, os judeus conviveram com uma realidade onde o sumo sacerdote, primeiramente ele foi indicado por Deus, que foi o irmão de Moisés, Arão, porém mais tarde ele chegava até a ser eleito. A família de Arão cresceu, né? Imagina, Arão teve 4 filhos, 2 morreram, ficaram 2. Os filhos tiveram filhos, e assim por diante. Então a família forma como se fosse uma pirâmide, né? Daqui a pouco você está lá na base. Quantos descendentes de Arão você tem? N descendentes de Arão. Qualquer um deles pode ser sumo sacerdote. Então vamos eleger. E aí quando começa a eleição, começam os problemas. Vem a política e assim. Então, na época de Jesus, tudo isso já era pão comum, né? Então, o sacerdote já não era mais aquele indicado por Deus, um homem que buscava se consagrar e tal. E mesmo aquele primeiro, Arão, cometeu pecados. Todos os sumos sacerdotes, os sacerdotes que estavam aqui, eram homens pecadores, como nós. Tinham as suas falhas, certo? Só que Deus, ele queria fazer as pessoas entenderem de que isso aqui era só um símbolo da realidade. Esses homens que figuravam como sacerdotes aqui, eles jamais poderiam ser os intercessores entre Deus e o homem, porque eles eram pecadores. Deus aceitaria a intercessão de alguém puro e imaculado. Agora a gente entra na questão do texto que nós lemos. Hebreus 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Ora, esse texto só pode ser corretamente aplicado a Jesus. O único homem que veio aqui não pecou. Teve algum outro que não pecou até hoje? Não teve, irmãos. Todos erram, sem exceção. Mesmo o pastor, bispo, cardeal, papa, né, líder de qual religião, seja qual for, todos pecam. Você vai lá, você busca a ficha, você já acha. Não é assim? Todos erram. Agora, Jesus, o que é que nós podemos apontar na vida dele? Que falha que nós podemos apontar? Nenhuma falha. E aí no versículo 27 é explicado. Jesus não necessitava, como os sumos sacerdotes lá humanos, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque ele ofereceu-se pelos pecados do povo uma vez só. Verso 28. A lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento constitui ao Filho perfeito para sempre. Deus designou que o seu Filho, este que viveu e venceu Satanás, que venceu o pecado, nunca pecou, este sim, ele seria o único intercessor. O assunto é explicado com maior propriedade no capítulo 10. Eu convido vocês para abrirem lá. A partir do versículo 1.
Paulo vai começar falando desta chamada lei cerimonial, que era a que prescrevia todas essas cerimônias que nós vimos aqui. Ela que dizia o que tinha que ser feito, né? Olha, quando você pecar, qual é o animal que você tem que levar, quando você vai, o que é que o sacerdote tem que fazer, e assim por diante, tá? Versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Purificados os adoradores, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis, aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei, então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Resumindo de forma bem simples, cada vez que o pecador vinha aqui trazendo um animal, ele manifestava a fé em Jesus, mas Jesus não tinha vindo. O animal representava ele. Agora, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a verdadeira oferta foi feita, certo? Da mesma maneira, os sacerdotes que estavam aqui, eles eram pecadores, eles faziam o trabalho porque Deus designou que fosse um homem. Eles representavam a Jesus Cristo, homem, que seria o nosso intercessor lá no céu. Ele faria essa ponte entre o homem e Deus. Esta tarefa Deus não ia dar para nenhum anjo, por exemplo. Essa tarefa era do seu filho. Ora, quando Jesus morreu, em seguida ele ressuscitou. Tendo ressuscitado, foi ao céu. Agora sim, Deus teria um homem santo, separado dos pecadores. Então o apóstolo diz que Deus não estava perfeitamente agradado de ver só sacrifícios de animais. Ele sabia que isso aqui era para auxiliar o homem, porque para ele mesmo isso não tinha feito, certo? O sangue de um touro pode perdoar o assassinato de um homem? Não tem como, certo? Mas era o que se fazia na época. Mas se fazia só para que se visse a realidade das coisas ali simbolizada, representada. Então Jesus veio para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que um homem viesse à terra, não cometesse pecado, cumprisse toda a lei, então morresse como santo. Da mesma maneira que ele entrou santo, ele morresse santo, sem contaminação do pecado. Nunca cedeu a uma tentação que fosse, nem em pensamento. Então, quando ele ressuscita, ele está qualificado para interceder por nós. Por quê? Mediante a sua santidade, a sua pureza, ele pode estar em íntimo contato com Deus, porque Deus é santo, certo? Então ele fez esse lado da ponte, essa conexão. E, pelo fato de ele ser um ser humano completo, carne e osso como nós, ter sido filho de Maria, segundo a carne, ter enfrentado nessa carne todas as tentações que nós enfrentamos, mas ter vencido, então ele também é representante do homem, ele é um homem. Nós temos um homem intercedendo por nós hoje. Isso já quebra outro conceito, muito comum, né, no cristianismo, né? Fala-se, não, Jesus é Deus Filho lá no céu, porque tem trindade. Ora, não. A base do plano ideado por Deus para a nossa salvação, ela já sobre outra coisa. Ela já sobre Jesus Cristo sendo um homem, porque ele tem que fazer a ponte. Ora, se ele não fosse homem, ele jamais faria essa ponte.
É como se nós disséssemos, usando o exemplo da ponte da amizade lá no Paraguai, é como se nós disséssemos o seguinte: quem pode construir a ponte é só um brasiguaio. Sabe o que é brasiguaio? Brasiguaios são os brasileiros que foram viver no Paraguai. Também podia ser o inverso, paraguaios que viessem viver no Brasil. Alguém que conhecesse os dois idiomas, conhecesse as duas culturas, né? Soubesse se relacionar bem com ambos os povos, tivesse entrada, ou seja, um bom diplomata, né? E aí ele poderia construir esta ponte. Ora, entre Deus e o homem o que ele conhece? O pecado. Sai aí fora na rua para você ver. O que a gente enxerga? Tudo que não deve, tudo que não presta, não é assim? Maldade, iniquidade, hipocrisia, etc. Bom, a humanidade aprendeu isso aí. Só que a humanidade continua sendo carne e osso. Deus não queria alguém que fosse esperto, né? Não, Deus queria alguém que fosse homem, porém santo. Esse foi Jesus. Por isso que nenhum outro homem está qualificado. Ah, mas e fulano foi uma pessoa tão boa, tal. Não, foi boa, tudo bem. Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas o que está em pauta é, esta pessoa nunca errou? Ah, não, ela errou. Não, então se ela já errou, né? Então ela não pode ser o intercessor. O intercessor tem que ser totalmente santo, imaculado. E aí Jesus veio e fez a vontade de Deus. Por quê? Porque ele não pecou. E aí, quando ele morre e ressuscita, toda essa cerimônia que representava o sacrifício dele aqui no altar e a ministração, a intercessão dele lá no santuário, isso aqui na terra já não tinha mais razão de existir. Por quê? Não era mais necessário simbolizar o que aconteceria, já estava acontecendo. A Bíblia chega a dizer que isso aqui era uma sombra. Eu, quando era pequeno, eu gostava de andar no fim da tarde, falava, olha como é que eu estou grande, não sei se já aconteceu com vocês, né? Porque a tua sombra vai lá longe, né? Então você vai andando. Então, quando você vai andando, a tua sombra chega antes de você, nos lugares, certo? Então, a mesma coisa. A sombra Deus deu para Moisés 1.500 anos antes. E 1.500 anos depois veio a cruz. Aí, não era mais necessária a sombra. Apaga isso na terra, porque agora existe uma realidade no céu. Qual é a realidade? Hebreus 8, versículo 1. Ora, a suma, ou o resumo do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Jesus está lá no céu. O céu, quando eu era pequeno, eu pensava que era um lugar assim, com aquelas nuvens brancas, né? Que você andava em cima das nuvens, tinha os anjinhos lá e tal. Era a minha ideia. Mas a minha ideia não correspondia à realidade. Depois eu fui aprender. E eu aprendi, conforme a palavra diz, que lá no céu existe um santuário. É um edifício, é um templo de dimensões enormes. A gente poderia até fazer um estudo sobre isso. Eu só vou dizer, né? Para que a gente não fique assim na curiosidade. 9 quilômetros de largura por 27 quilômetros de comprimento. Um edifício só. Para que não achem que eu estou exagerando, considerem apenas que no livro de Daniel, capítulo 7, o profeta viu milhares e milhões de anjos servindo a Deus em redor do seu trono. Todos dentro do mesmo espaço. Mas isso era só uma curiosidade. Vamos voltar aqui para Hebreus 10. Versículo 10. Uma vez agora Jesus iniciando a sua intercessão lá no santuário do céu, Hebreus 10, verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus não vai morrer duas vezes, é uma só. Já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, daqui uma lição nós já tiramos. Ninguém precisa ficar levando o peso da culpa. Você errou? Ah, eu errei. Tudo bem. O que deve fazer? Entrega para Deus. Peça perdão. E agora, anda limpo.
certo? Mas na época em que Cristo não tinha morrido, aquelas cerimônias não tinham essa virtude para entregar. Versículo 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Refere-se aos sacrifícios do boi, da cabra, da ovelha, etc., dos animais, né? Verso 12. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. Daí em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, meus queridos irmãos, hoje nós temos um intercessor, é o Senhor Jesus. Ele intercede por nós. Agora, qual benefício nós recebemos disso? O primeiro, nós até tínhamos comentado, eu só vou trazer de novo para a memória. Lembra que os pecados, ou seja, o sangue, quando ficava na cortina aqui, ele trazia um cheiro ruim, que ele apodrecia? E aí o que você precisava ter? Um incenso, certo? Então, há pessoas e há inclusive denominações que distorceram, porque até hoje eles usam incenso dentro da igreja. O propósito não era esse. O incenso era significativo, ou seja, ele era representativo da justiça de Cristo, da santidade do Senhor Jesus. Quando Jesus chega no céu para interceder por nós, tenta imaginar a cena, né? Deus lá no trono puro, santo. E aí Jesus vem falar em favor da minha vida. Como é que é a minha vida? Né? Aí, quem sabe, né? Fosse falar, pensando assim no que vai falar, inclusive. Mas lá só tem um jeito. Jesus fala, Pai, meu sangue, por este eu morri. Isso é o que resolve lá. Entende? Não tem, veja, nós não temos nada para apresentar. Vai apresentar o que da nossa vida? Porque da mesma forma que nós poderíamos apresentar algumas virtudes nossas, o diabo está lá para apresentar os nossos defeitos. Certo? E aí? Então, nós só somos aceitos por causa da perfeição de Jesus. Esta perfeição de Jesus é equivalente ao perfume, ao cheiro do perfume, ao incenso. Essa justiça de Cristo. Por isso que quando nós oramos a Deus, nós oramos Pai Nosso, porém nós oramos em nome de Jesus. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós não estamos nos auto-apresentando a Deus, nós estamos apresentando a justiça de Jesus em nosso favor. Isso é aceito. E é a única coisa que é aceita. Nada além disso poderá ser aceito. Havia uma época, séculos atrás, em que se vendia certificados de perdão, chamadas indulgências, né? E foi a isso que Lutero se opôs tão tenazmente. Por quê? Ele enxergou, não com essa clareza que estamos vendo hoje, mas ele enxergou que se a pessoa não comparecesse diante de Deus por meio de Jesus Cristo, ela não obteria nada. Não adianta eu chegar aqui por Deus com alguma coisa que eu comprei. O sacrifício pelos pecados é tão grande que exige a minha vida. Ou melhor, o preço do pecado é tão grande que exige o meu sangue, a minha vida. Para que eu não morra, ele morreu. Ele vive para que eu viva. Então, eu apresento a Jesus Cristo, eu sou aceito por Deus. Nunca mais olhe para a deformidade da tua vida. Olhe para os méritos do teu Salvador, porque nos méritos dele você é aceito. Não importa o teu passado, quem você foi. Agora, além disso, Jesus está lá por um outro propósito. Porque, já pararam vocês para pensar se o único objetivo de todo esse plano que Deus ideou fosse que Jesus morresse para que os homens continuassem praticando todos os delitos que a gente vê eles praticando, só que agora com a estampa de perdoado? Como é que ia ser a terra? Como é que ia ser o céu?
Hitler, só com a estampa de perdoado, mas ele está lá, com todos os seus planos. Nero, Napoleão. Como é que ia ser o céu, meus irmãos? É? Entende? Então, o que acontece? Tem que haver mudança. O plano de Deus, ele inclui a restauração do homem. Não foi Deus quem subiu ao céu, lá ele sempre esteve, foi o homem que caiu. O que eu quero dizer com isso? Não foi Deus que subiu até o patamar de santidade, ele sempre foi santo. Foi o homem que um dia foi criado santo, porém pecou, e ele caiu na profundidade, no poço do pecado. Quando alguém cai no poço, o que você precisa fazer? Ora, você tem que esticar uma corda bem comprida, certo? Que tem uma boa cadeirinha para essa pessoa ser alcançada, e aí você puxar essa pessoa. E exige muito esforço para fazer um resgate. Não sei se vocês já viram, muitas vezes aparece na televisão, né? Resgate, às vezes é de uma criança, às vezes de uma pessoa em situações difíceis e tal. Uma pessoa sofrendo lá para ser resgatada. Quantos estão envolvidos no resgate? Às vezes é helicóptero, equipe de apoio, de terra, gente se comunicando, gente... Sério? Às vezes você vai somar, elas são dezenas de pessoas para resgatar uma só. A natureza ensina que é necessário muito para resgatar alguém. Há um grande esforço feito por Deus, por Cristo e também pelos anjos para nos resgatar. Nos resgatar do estado onde nós nos encontramos. Qual é o estado? O estado é o seguinte, é o brigar em casa, é o discutir, é o mentir, né? A mentirinha assim de comercial, né, que a gente chama, só para poder trazer o pão para casa. E assim por diante, né? Eu sonegar o imposto. Vamos falar assim, pecados que são considerados de menor importância, certo? Agora está na época do leão, né? Do imposto de renda, vai vir aí para o mês que vem. Ah, vamos esconder do leão para o leão não morder, né? Então essas coisas pequenas, né, que são consideradas banais, mas que maculam as nossas vidas, certo? E que todo mundo comete. Eu não vou falar dos grandes crimes, porque se eu falasse só dos grandes crimes, muita gente se sentiria confortável e bem, não é assim? Ah não, eu não cometo, ainda bem, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele ali, né? E não é assim. A verdade é, todos nós pecamos. O que Ele vai fazer por nós? Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele está explicando que, na época lá dos judeus, através do sangue do animal, simbolicamente você estava perdoado. Simbolicamente. Mas isso só acontecia de fato se houvesse fé no Senhor Jesus, porque ele era prefigurado pelos animais que morriam. Agora, quando Jesus foi ao santuário, através do seu sangue, o perdão é efetivo. Além disso, a purificação também é efetiva. Porque lá o sacerdote pegava e fazia assim mesmo. É um instrumentozinho assim, tipo esses de cozinha, né? Para espalhar. E aí ele aspergia o sangue e a pessoa saía achando que estava tudo bem. Mas lá no céu ocorre a realidade dessas coisas. Cristo vai purificar a nossa consciência, diz aqui, das obras mortas. Hoje, quando você acordou, o que veio à tua consciência? Ah, me dei conta, estou desperto. Começou um dia. Ou ontem, quando foi dormir, né? Como é que estava? Aquela última reflexão antes de apagar, né? Sabe, a nossa consciência, ela nos toca. E muitas vezes nós somos tocados de coisas erradas que existem nas nossas vidas e precisam ser ajustadas.
Purificar a consciência de obras mortas significa chegar a um ponto onde a tua consciência não te acusa de nada. Você anda leve, como quando era criança. Criança, a gente fala, né? Poxa, tadinho, não tem consciência. Tá? Parece que a criança ela vive para ser feliz, não é assim? Principalmente quando é bem pequenininha, né? Olha para você, já ri para todo mundo na rua, né? Abraça, você tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes abraça estranho lá, você fala, poxa, ela não sabe que nem todo mundo é boa gente, né? Tem que cuidar. Então, enfim, a criança, sabe esse coração de criança? Deus quer colocar em nós. Não digo a ingenuidade da criança, obviamente a gente aprende, né? Então nós ganhamos experiência. Mas a pureza da criança, esta sim deve estar em nós, né? E como é que ele faz isso aí? Aqui diz que Jesus se ofereceu pelo Espírito Eterno. Esse texto é mal compreendido por muitos também. Tem gente que usa esse texto, não reflete bem sobre ele e acaba dizendo, tá vendo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é um ser eterno, etc. e tal. Para aí. Ora, a Bíblia está falando aqui do elemento usado para purificar o homem. Ele está comparando o Espírito com aquilo que foi dito no verso anterior. No verso anterior ele falou do sangue dos animais que era aspergido. Você literalmente fazia chegar umas gotinhas na pessoa. E ele está comparando o Espírito Santo com isso, né? É o elemento de purificação. Como é que, por exemplo, o coração humano ímpio vai ser renovado? O bandido vai deixar de roubar, o assassino vai deixar de matar, o mentiroso vai deixar de mentir. Aquele que é duro de coração vai se tornar uma pessoa misericordiosa, uma pessoa ponderada, considerada para com os outros. Como é que isso vai acontecer? Tem gente que diz assim, pau que nasce torto, morre torto, nunca se endireita, né? Ora, sem Cristo seria uma verdade. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo há mudança. O Espírito Santo opera dentro do coração. Ele é o agente de regeneração. Eu convido os irmãos... Aliás, ainda não. Só quero explicar mais uma coisa. Por que então é dito o Espírito Eterno? Isso tem a ver com a reunião que Deus fez com Jesus antes de criar o universo. Várias vezes nós já meditamos sobre isso aqui na igreja. Estamos trazendo de novo o tema. Deus vê o fim desde o princípio, ele enxerga o futuro. Antes de começar a criar o universo, ele sabia que nós íamos ser a raça problemática no universo. A única raça que ia se rebelar contra Deus, que ia cair nos enganos. Ele sabia que um dos anjos ia se rebelar, que era Lúcifer, né? Aí ia se tornar Satanás, adversário. Satanás significa adversário. E aí ele ia procurar tentar seres de vários planetas e, infelizmente, o nosso. Ali estariam Adão e Eva, certo? Iam pecar e nós íamos nascer nesse contexto. Nós já nascemos nesse contexto. E aí Deus precisava resolver o nosso problema. O problema não estava em Deus. O erro não foi Deus criar. Foi um erro Deus trazer o diabo à existência? Foi um erro Deus trazer Adão e Eva à existência? Para pensar. Ora, Deus não criou o diabo como diabo. Deus criou ele como um anjo puro. Ele é que escolheu ser diabo. Ele que escolheu se afastar de Deus. Deus criou Adão e Eva puros. Eles é que escolheram pecar, não foi assim? Agora, e se eles não tivessem nascido? Nós somos descendentes deles. Quer dizer que então nós não íamos ter a chance de viver. E agora, parece justo isso aí, não? Já pensou você não ter chance de viver? Eu não ter chance? Ora, Deus, ainda bem que ele não enxergou assim. Sabe aquela, né? Já que vai dar problema, nem vou criar. Deus não enxergou assim. Deus sabia que o erro não estava com ele. Ele simplesmente entendeu que, já que isso ia acontecer, ia dar a ele a oportunidade de mostrar com maior profundidade quem ele é. Ele é um Deus perdoador. É um Deus que ama. É um Deus que procura resgatar. E então, Deus conversou com Jesus, explicou que nós cairíamos e que precisaria de ele morrer por nós.
alguém que não fosse Deus, mas tivesse um caráter igual ao de Deus. Este era o Filho de Deus. E aí também Deus teve de explicar para ele que não adiantaria só ele morrer por nós. Porque se ele morresse por nós, nós estaríamos aqui, ok? Aí alguém vem, prega o evangelho para mim. Ah, aceito. Aí tudo bem, escreve lá, perdoado no meu peito. Só que não mudou meu coração. Ficou só por fora. Eu continuo cometendo erros. Era necessário que eu fosse santificado. Eu fosse transformado numa pessoa santa, que os meus pecados fossem sendo tirados da minha vida, que as coisas que eu fazia eu deixasse de fazer. Aquele que bebe deixa de beber, aquele que fuma deixa de fumar, aquele que mente deixa de mentir e assim por diante. Como é que se opera esse milagre? Então Deus prometeu, falou, olha, eu vou dar do meu Espírito através de você. Esse é o Espírito eterno, é o agente de regeneração prometido desde a eternidade. Em Isaías, capítulo 4, versículo 4, já vamos nos aproximando do fim. Isaías 4, versículo 4. Isaías, capítulo 4, versículo 4, diz ali. Ou desde o 3, perdão. Essa é uma profecia, é uma promessa para os últimos dias. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Vou esperar mais um pouquinho, tem alguns irmãos que estão buscando. Isaías, capítulo 4, versículo 3. Isaías 4, verso 3. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Olha que interessante. Deus fala que pessoas chegarão a ser santas. É tão diferente do que a gente tem escutado, não é assim? Eu cresci escutando o seguinte, não, fulano de tal foi santo, lá na época tal, né? Aquele foi santo. Então a gente até venerava. Uau! Mas eu nunca imaginava que eu, um reles mortal, poderia ser santo. Mas aqui a Bíblia diz, olha, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Então, o instrumento de limpeza de Deus é o seu espírito. Esse é o que faz a faxina dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, que nos purifica. Ele é o que nós mais precisamos na vida. A gente que confunde até acusa, né? Fala, não, quem não crê na Trindade é porque não crê no Espírito Santo. Uma coisa não comunica com a outra. O que acontece é, Jesus Cristo comunica a nós o Espírito Santo e através dele ele lava, ele varre a sujeira, ele limpa os nossos corações, as nossas mentes. E aí, onde não havia justiça, agora passa a haver justiça. É por isso que a pessoa é renovada e a gente pode acreditar que a pessoa muda. E se ela muda, não é mudar hoje para amanhã voltar a fazer a mesma coisa. Purificar a consciência de obras mortas é ficar de consciência tranquila, daqui para frente. Isso significa que a limpeza é um processo contínuo. Quantas vezes por ano você limpa a tua casa? Onde eu moro tem estrada de chão. Então o chão da casa constantemente tem poeira, certo? E a gente tem que passar a vassoura. No processo de Deus, a proposta do Evangelho é um pouco diferente. Por quê? Não sei se vocês já pegaram um lugar assim, muito sujo para limpar, que fazia muito tempo que ninguém mexia.
Então, normalmente, na primeira faxina, você não consegue limpar por completo, não é assim? Você faz, esfrega, às vezes joga lá o produto, tal. Acabou, você fala, bom, chega por hoje, mas vai precisar de uma segunda de mão aqui. Aí você vai para a segunda, para a terceira, para a quarta. Isso representa mais adequadamente o processo da intercessão de Jesus. Ele vai purificando, e essa purificação ocorre em estágios, em etapas, em camadas. Hoje ele aponta uma falha minha. E ele corrige essa falha porque eu entrego ela para ele. Amanhã ele vai apontar a próxima. E depois da manhã mais uma. E assim por diante, até finalmente chegar no último pecado. Ele vai apontar, nós vamos entregar, e a partir dali nós sempre vamos atingir o alvo. Fazer a vontade de Deus. Essa é a proposta do Evangelho. É por isso que nós temos apenas um intercessor, porque ele tem este propósito. Só alguém que chegou à perfeita santidade pode nos conduzir até ali. Todos os demais que as pessoas possam colocar como intercessores, etc., se cometeram algum pecado, jamais nos poderão conduzir, ou nos poderiam conduzir à altura da santidade de Deus. Portanto, fixemos os olhos da fé onde devemos, no Senhor Jesus. Finalizemos com o texto de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, nós estávamos lá há pouco, Hebreus, no Novo Testamento, lá no final, capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por comum o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para o ganho da alma. Em resumo, Paulo nos exorta a perseverar no caminho. Jesus está intercedendo por nós, nos ajudando a fazer o que é certo. E o que é certo? Obedecer à lei de Deus. Em Apocalipse 14, verso 12, o Senhor diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Meus queridos irmãos, que nós, confiando em Jesus, avancemos, olhando só para Ele, porque a promessa de vitória foi dada. Vamos vencer as nossas falhas.
E ao terminarmos esta caminhada, Jesus virá para buscar a sua igreja. Uma igreja santa, pura e sem defeito. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu plano para nos resgatar da miséria, do pecado na qual ficamos envolvidos e nos restaurar à plenitude da santidade em justiça, para que possamos ter vida eterna e termos como amigos não só a Ti, a Teu Filho amado, mas também os anjos do céu e todos os demais seres que não caíram. Pedimos a Deus que para isso eleve os nossos olhares até o Teu trono, pela fé em Jesus Cristo, nosso único intercessor. E que nós contemplemos as coisas do céu. Que a nossa mente não fique voltada a estas coisas que nos rodeiam aqui na terra, que tendem só a nos desanimar. Mas que, Senhor, firmados no Teu trono de graça, possamos avançar, cada vez mais puros, fazendo a Tua vontade. Abençoe a cada irmão, cada irmã que recebeu esta palavra. Que o Teu Espírito Santo prometido seja derramado em todos os nossos corações, transformando as nossas vidas e nos fortalecendo para que andemos no Teu caminho. Despede-nos na Tua paz, vem estar conosco. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes convidar você que nos assiste a continuar acompanhando as transmissões, lembrando que elas ocorrem pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Você nos assiste ao vivo aos sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Também faço um apelo a você que tem sido tocado por Deus, sabe que recebeu a verdade e gostaria de receber estudos bíblicos e dar o passo do batismo. Entre em contato conosco, vai ser um prazer, uma alegria podermos te auxiliar nesta caminhada. Para falar conosco, o meio que disponibilizamos é o WhatsApp. Para quem está fora do Brasil, 55, dentro do país, 41 99509 8425. Pode ligar, nós estamos te esperando, estamos à disposição. Quero, antes de encerrar, invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Se é da tua vontade recebê-las, sugiro que você feche os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos ficando por aqui, mas fica o convite estendido a você para continuar nos acompanhando ou assistindo os demais vídeos do canal, a fim de compreender cada vez mais e melhor da santa verdade do Senhor expressa na sua palavra. Até mais.